paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma rica oportunidade de podermos, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar de mais uma lição desse quarto trimestre de 2025. Nós estamos no último trimestre deste ano com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando a antropologia bíblica, que é a doutrina do homem, a teologia que estuda a natureza, a origem, o propósito e o destino do ser humano de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos também, irmãos, que existe, no estudo secular, a antropologia, que é a ciência que estuda o ser humano em suas diversas dimensões, como a cultura, a sociedade, o comportamento, a linguagem e a evolução biológica. E estudando, irmãos, um pouquinho do livro Antropologia no Antigo Testamento, de Hans Walter Wolff, ele diz em seu livro uma coisa muito interessante que eu escrevi aqui e quero dizer para os irmãos. Ele fala o seguinte, que no estudo da antropologia bíblica, devemos sempre nos guiar pelo que nos diz a Escritura, considerando a natureza espiritual das Escrituras como revelação divina, uma revelação que ela é completa, perfeita, inerrante, infalível e imutável. Uma coisa que o Hans Walter Wolff diz no seu livro, e que eu achei lindo, é o seguinte: a Bíblia não é um livro de ciência ou filosofia e não se preocupa em satisfazer as especulações humanas, geralmente dedicadas a formulações de meras teorias. Eu achei isso aqui lindo no livro desse teólogo, um grande teólogo da sua época, e ele tem várias edições, e ele escreveu a antropologia no Antigo Testamento, e lá ele vem dizendo essa orientação para os estudantes, glória a Deus, da palavra de Deus, os estudantes da Bíblia Sagrada. Já aprendemos, irmãos, em aulas anteriores, que o ser humano ele é um ser único. Por que ele é um ser único? Porque só a ele Deus deu a parte material, que é o corpo, e deu também a parte imaterial, irmãos? Então, nós somos nós somos vistos como uma criatura única, e fomos feitos à imagem de Deus, dotado, de corpo, alma e espírito, com o propósito de estar em comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 27 e 28. Depois a gente lê o Gênesis, capítulo 2, do 15 ao 17. E depois nós lemos Mateus, no capítulo 10, o versículo 28. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus 10, 28. E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Glória a Deus. Vamos para os tópicos, Primeiro tópico, atributos da alma. Primeiro subtópico, de volta ao Gênesis. Segundo subtópico, entre o espírito e o corpo. Terceiro subtópico, a alma abatida. No segundo tópico, a natureza da alma imaterial e imortalidade. Primeiro subtópico, distinção de substâncias. Segundo subtópico, imaterialidade e responsabilidade pessoal.
Terceiro tópico, materialismo e teologia. Terceiro tópico, alma renovada e submissa a Deus. Primeiro subtópico, edificação e saúde. E segundo subtópico, purificação e renovação. E eu acabei, né, irmãos, esquecendo de falar que nós estamos na lição de número 5, com o tema a alma, a natureza imaterial do ser humano. E hoje nós vamos ter a primeira aula das 5 que falaremos sobre a alma, né, irmãos? Então serão 5 aulas falando da nossa alma, né, nos trazendo cada detalhe, cada particularidade da alma para que a gente tenha uma boa compreensão. E falando de alma, irmãos, a gente não pode deixar de falar sobre as teorias, né, de como a alma foi criada. E existem 3 teorias. Tem o traducionismo, né, que ele fala que a alma ela é transmitida dos pais para os filhos durante, né, a concepção. No momento em que a criança ela é concebida no ventre da mãe, a alma do pai e a alma da mãe é transferida para aquela criança. Essa é uma teoria. Outra teoria é a pré-existência. O que é que significa isso? Aquela doutrina da reencarnação, né? Que a alma do homem, ela já existe antes do corpo ser concebido no ventre da mãe, né? Que quando o corpo é concebido, já tem uma alma já pronta antes disso para entrar naquele corpo, e que essa alma vai passar por vários corpos em várias vezes para que haja nessa alma uma evolução. Isso aí é a pré-existência, é a teoria da reencarnação, que a gente sabe que não tem base bíblica. E tem o criacionismo, né, que é a teoria que ensina que Deus cria a alma, e a gente já viu isso aqui em outras lições, né? Deus cria a alma e o espírito em cada instante que surge um ser humano. Então, o ser humano, ele é gerado na união do gameta do homem e da mulher, e é nesse momento dessa que a criança é gerada, é concebida, que Deus vai e coloca naquele ser humano a sua alma e o seu espírito. Essa tem base bíblica, né? E nós vamos ler Hebreus 12, 9, que diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Quer dizer, aqui em Hebreus 12, 9, vai nos trazendo esta palavra, né, que o nosso Deus, ele é o Pai dos Espíritos, né, Espírito com a letra minúscula, nosso Espírito, trazendo essa verdade de que Deus é quem cria, né, a alma e o espírito do homem. Então, irmãos, existem essas 3 teorias e a gente precisa estudar cada uma delas bem para a gente ter sempre esta convicção da parte de Deus a respeito da alma, porque a alma é algo muito complexo, irmãos. E a alma é algo assim que muita gente não consegue alcançar, né, o entendimento a respeito dela. Mas Deus é tão bom que nos enviou esta lição para que a gente possa ver cada particularidade que a alma ela tem. Então, aqui no tópico primeiro, nós temos no primeiro subtópico, de volta ao Gênesis, né? E vai dizer assim: o homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação, né? A capacidade, irmãos, que Deus ele nos deu ao ser humano, né? De fazer perguntas, de dar resposta, de ter comunhão, de amar a Deus, né? É essa capacidade que o Senhor ele nos dá. E tudo que o Senhor ele colocou em nós, ele colocou para um relacionamento, porque o nosso Deus ele é um Deus de relacionamento e nos fez para este relacionamento com ele. Então, todas as características, né, pessoais que cada um de nós temos foi dada, irmãos, por Deus, né? E foi dada a fim de que nós tenhamos esse relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de amor, e quando ele faz o homem, a sua imagem, ele faz com alguns propósitos, como nós já vimos, né? De procriação, de governo, e aqui na lição fala sobre isso, né?
a capacidade de administração, de compreensão, de decisão moral. Tudo isso é resultado dessa consciência autônoma do homem, né? Deus deu ao homem o discernimento, né, entre o certo e o errado. E discernimento, irmãos, do certo e errado e fazer escolhas, isso é independente da fé. Aquela pessoa que crê em Cristo, ela sabe do que é certo e do que é errado. E quem não crê também sabe. Aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, mas ela sabe o que é certo e sabe o que é errado, porque Deus colocou esse discernimento em nós. E aqui também vai dizendo que veio também, o homem foi feito com a parte afetiva, demonstrando até através, né, do momento em que Adão recebe a Eva, aí ele dá uma demonstração dessa afetividade. Então, tudo que está na nossa alma, as nossas emoções, vontades, desejos, tudo isso, irmãos, foi colocado pelo Senhor. Claro que tudo foi desequilibrado pelo pecado, mas foi colocado em nós pelo Senhor. Então, a alma, irmãos, e o espírito são inseparáveis, porque eles são entretecidos, né? O espírito, ele é entretecido na própria textura da alma, né? O que é isso? Entretecido é tecer, é entrelaçar. Não tem o bordado. Quando você vai pedir alguém para fazer um bordado para você, você pode colocar 2 cores, 3 cores, ela vai vir misturada uma com a outra. Então, esse entrelaçado de estar uma linha, né, misturada com a outra, é o que quer dizer esse entretecido, né? Eles estão juntos, um no outro, são inseparáveis. Nós falamos até em uma aula passada que é a linha tênue, né? Eu acredito que foi na aula passada que nós falamos sobre isso, que é a linha tênue. É uma linha bem fina, mas que liga, separa ao mesmo tempo, né? Porque o espírito, ele é distinto da alma, cada um tem a sua característica, mas ao mesmo tempo eles são ligados por essa linha tênue e eles são inseparáveis. Então, a alma e o espírito são invisíveis, né? É a parte invisível do homem, é o homem do lado de dentro. São de Deus, irmãos, deu ao homem os seus atributos comunicáveis, como o amor, a santidade, a justiça, a bondade. O Senhor colocou em nós. E a alma, irmãos, ela é a sede dos pensamentos, da razão, da emoção, dos objetivos e das vontades. Que a gente, nessa aula, não pode entrar, assim, muito especificamente na razão, na emoção, nas vontades, porque nós vamos ter aulas falando sobre os pensamentos, uma aula falando sobre as vontades, outra aula falando sobre as emoções. Então, essa aula de hoje, a gente dá uma explicação, mas não pode se aprofundar em certos detalhes, porque nós vamos ter outras aulas falando sobre isso. No tópico 2, nós temos entre o espírito e o corpo. Aí, entre o espírito e o corpo fica a alma, né? Entre o espírito e o corpo, e aqui a lição vai dizer: a alma do homem é a sua personalidade, é o distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são emoções ou sentimentos, que nós vamos ter uma aula sobre isso, razão ou intelecto, né? Que é os pensamentos, a gente também vai ter uma aula sobre isso, e volição ou vontade, e nós também teremos uma aula sobre isso, né? Portanto, a sede dos afetos, raciocínios, impulsos e decisões. Então, irmãos, a nossa alma é a nossa individualidade, é a sede da nossa personalidade e é o que nos faz diferentes uns dos outros. Nós já vimos na aula sobre o corpo que a estrutura corporal da mulher é igual em todas as mulheres, por fora e por dentro. A estrutura do corpo do homem é igual para todos os homens, tanto por dentro do corpo como por fora. Porque a nossa estrutura corporal ela é a mesma, homem e mulher. Mas a nossa alma, irmãos, ela difere de pessoa para pessoa. E como é que a gente sabe disso? Porque é na nossa alma que nós pensamos, nós sentimos e nós desejamos. Mas os meus pensamentos não é igual aos seus. Os meus sentimentos também não é igual aos seus. E os meus desejos também não é igual ao seu. Difere de pessoa para pessoa. Então, nesse aspecto, irmãos, é a nossa
individualidade. Nós somos diferentes na alma de uma pessoa para outra. A nossa alma é o centro dos apetites, dos desejos, das paixões, do intelecto, dos afetos, da vontade, das decisões. E tudo isso, irmãos, é diferente de uma pessoa para outra. E a nossa alma, ela comunica-se com o mundo exterior através do corpo. É por isso que aqui vem dizendo, entre o espírito e o corpo. A alma quer se comunicar com Deus, é com o espírito. É a alma com o espírito se comunica com Deus. Mas a alma com o corpo se comunica com o próximo, se comunica com a natureza, se comunica com quem está do lado de fora, né? Porque a alma, a partir de hoje, nós estamos estudando o homem do lado de dentro, né? Que é o ser interior do homem, né? O homem interior, que é o homem do lado de dentro, né? Nós começamos a estudar hoje. E a lição, irmãos, vai trazer aqui em Lucas, no capítulo 1, os versículos 46 e 47, vamos ler, que é o momento em que Maria vai se encontrar com Isabel, né? E ali Maria canta ao Senhor e ela diz assim: então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque é por meio do corpo, irmãos, que a gente externa alegria, como a gente externa tristeza, como a gente externa felicidade, como a gente externa também sofrimento. Então, Maria aqui, ela vai expressar através do corpo a alegria que ela estava sentindo na sua alma, que estava em comunhão com Deus por meio do Espírito. Então, quando o escritor, né, desta lição, ele fala, ele coloca esse texto para a gente ver, expressa, né, a alma agradecendo a Deus pelo Espírito, mas manifestando essa alegria através do corpo. Então, a nossa alma, irmãos, ela vai sempre externar de que forma está a nossa alma. No terceiro tópico, irmãos, nós temos a alma abatida, né? E aqui vem dizendo o seguinte, os irmãos sabem que eu não leio todo, né, todo tópico, mas eu sempre marco as partes, e aqui diz assim, o contexto indica que o autor do Salmo 42:5, experimentava a aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus, porque o texto de Salmo 42:5 vai dizer assim, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Este salmo, irmãos, ele vai nos trazer a realidade que existe as inquietações emocionais, as inquietações espirituais, e elas afligem a alma. Porque, irmãos, a alma, ela é afetada pelas crises. Existem crises financeiras, e nós somos ou não somos afetados na nossa alma quando passamos uma crise financeira. Porque coisa difícil é você não poder manter o dia a dia da sua casa. Passamos também por crises conjugais, né? Momentos em que os casais passam dificuldade, irmãos, todo casal passa uma crise conjugal. Aquele casal que diz que não se desentende, que não tem problema, que tudo é concordante, isso aí é mentira, né? Em algum momento do seu casamento, em algum momento da sua vida, claro que existe aquele amadurecimento e alinhamento do casal que vem ao longo do tempo, que quando você encontra um casal já com 30, 40 anos, eles já estão bem alinhados, mas no início, com certeza, eles tiveram as suas crises conjugais, e quem disse que não teve, mente, porque todos nós temos crises conjugais, porque nós somos um ser único, né? A nossa alma ela é diferente da alma do outro, então muitas formas de pensar, de sentir, de desejar, diferem um do outro, e isso sempre vai causando algumas crises conjugais. Tem as crises, né, familiar com os filhos, tem crises no trabalho, na faculdade, na escola. E tudo isso, irmãos, a nossa alma é afligida por essas crises. E muitas vezes, essas crises, ela é envolvida de ofensas, ela é envolvida de afrontas. E cada um de nós, irmãos, ele vai reagir de uma forma diferente. E é a depender
dessa forma diferente que você age e como você vai administrando a sua alma em meio a essa crise, que você vai ter bons resultados ou não, ou maus resultados. Aqui o salmista, ele vai dizer: por que estás abatido a minha alma? Ele está perguntando à alma dele. E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele aconselha a sua alma. Ele diz: espere em Deus, porque ainda o louvarei na salvação da sua presença. É alguém, irmãos, que tem comunhão com Deus. Então, alguém que tem comunhão com Deus, e essa comunhão e esse alinhamento dessa pessoa com Deus está bem, essa pessoa tem esperança de que Deus vai resolver aquela crise. E cada pessoa, irmãos, no seu momento de crise, reage de uma forma diferente. Tem pessoas que no meio da sua crise, ela fica normal, tranquila, consegue até sorrir. Senhor, tem outras que estão no meio da crise e elas não conseguem sorrir, ela só chora, se angustia, se desespera, né? Tem outros que entram em depressão, pegam ansiedade, né? Devido àquela crise. Tem outras que reagem com a crise querendo tirar a vida de alguém. Outros reagem querendo tirar a sua própria vida. Cada pessoa, irmãos, reage na sua crise, em qualquer uma dessas áreas que já falei, de uma forma diferente. Mas o conselho da palavra de Deus no Salmo 42 é: espera em Deus. Ele está dizendo: confie em Deus, que Deus vai resolver o problema. Então, no seu dia de crise, no seu dia de angústia, dobre seus joelhos, clame ao Senhor e diga para você mesmo, diga para a sua alma: espere em Deus, confie em Deus, que Ele tem poder para resolver qualquer problema. Irmãos, é qualquer problema. Porque a palavra de Deus nos ensina que não há nada impossível para Deus. E esse nada impossível para Deus, a gente sempre fala, né? Em Lucas 1:37. Mas esta palavra, irmãos, está em toda a palavra de Deus. Você encontra essa palavra em Gênesis, que nada é impossível para Deus. Você encontra aqui no Novo Testamento, no Antigo Testamento. É Deus dizendo para mim, para você, que Ele está no controle da nossa vida. Então, para você que está em crise, eu quero lhe dizer, através desta aula, que confie no Senhor, que as crises, elas vão passar. Mas, irmãos, o nosso corpo, ele vai expressar como está a nossa alma. E a nossa alma, irmãos, é a condutora das ações humanas, né? Então, todas essas ações que o nosso corpo, ele faz, ele reage, ela vem diretamente da alma, né? Porque ela é a intermediária, a alma, ela é a intermediária entre o espírito e o corpo. Então, da forma que o corpo reage, é da forma que a alma está se sentindo, né? O que a alma está passando naquele momento, né? E a nossa alma também é o nosso eu, né, irmãos? O nosso ego, né? E a gente precisa entender que a gente tem que olhar para dentro de nós com mais cuidado. Outra coisa que eu quero dizer para vocês em meio às crises, né? Que em meio às crises vêm as ofensas, vêm as afrontas, mas você só é machucado até aonde você deixa. Então, ter comunhão com Deus, leitura da palavra, oração, é muito importante, porque alguém pode lhe afrontar e pode querer lhe ofender, mas você é quem vai determinar até onde essa afronta e essa ofensa vai te machucar. Isso aí é com você. Então, a gente precisa realmente ter uma alma sarada, que tenha sede de Deus, que busque o Senhor. Vamos ler também o Salmo 143, 6, que diz assim a palavra do Senhor: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Em algumas versões, a minha alma tem sede de ti. Então, a nossa alma, irmãos, ela precisa ansiar Deus, né? Ter sede de Deus. Parar de sentir, irmãos, sede de Deus é o mesmo que morrer espiritualmente. Então, se você observa que na sua vida não tem mais aquela sede de buscar, de estar na presença de Deus, de querer estar com Ele, você está num processo de estar morto espiritualmente. Não devemos permitir que nada tire o desejo intenso de nós conhecermos ao Senhor. Nada neste mundo, irmãos, pode fazer isso. Aliás, a gente aqui não pode permitir que nada venha retirar de nós o desejo que nós devemos ter de estar na presença do Senhor
e de ter sede de Deus. Mas tem algumas coisas que eu anotei aqui, que ela pode servir de distração. Sucessos, necessidades, preocupações, atrações e prazeres da vida, essas coisas podem bloquear o nosso desejo de querer estar na presença de Deus e de querer conhecer melhor o Senhor, porque nós precisamos ter um relacionamento profundo, irmãos, com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, porque não tem como conhecer a Deus, irmãos, sem conhecer a sua palavra. Às vezes nós negligenciamos muito essa questão da leitura bíblica. Por quê? Porque nós achamos que é qualquer coisa, mas não é. A leitura da palavra, irmãos, vai aprofundar o conhecimento de Deus. Só pode dizer que conhece a Deus aquele que conhece a sua palavra. E claro, acompanhado de oração e de jejum, você terá um profundo relacionamento com Deus. E eu quero lhe dizer que se você sente, aliás, se você não sente mais esse desejo de buscar ao Senhor, irmãos, é morte espiritual. Então a gente tem que ter cuidado conosco mesmo, né? Quem é que vai poder cuidar da nossa salvação? É a gente mesmo. A minha salvação, só quem pode cuidar dela sou eu. A sua salvação, só quem pode cuidar dela é você. A minha alma, só quem pode cuidar dela sou eu. A sua alma, só quem pode cuidar dela é você. Então tenhamos cuidado. Tópico 2, a natureza da alma imaterial e imortalidade. E aqui Jesus ele vai falar em Mateus 10:28, né? Que está na nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: e não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E aqui Jesus, né, vai mostrar essa distinção, né? Que nesse primeiro subtópico, a distinção de substância. Então, ele vai mostrar a distinção do corpo, que ela é tangível, né? Como diz a lição. Uma é tangível, qual o corpo? Porque o corpo, ele pode perecer por ação humana. Quer dizer, alguém pode chegar e matar o corpo. Ela é tangível, né? Ela pode ser alcançada. E a outra é intangível, né? Não pode ser atingida, que é a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Jesus vai dar essa orientação aos discípulos quando vai mandar eles para uma missão. E nessa missão, Jesus vai explicar aos discípulos como essa missão seria perigosa, vamos dizer assim, né? Porque eles iriam enfrentar desafios e poderiam, nesses desafios, estar incluído até eles morrerem. E Jesus foi explicar isso para eles. E aí Jesus fala, né, em Mateus 10:28, dando essa explicação. E aqui a lição vem trazendo com muita clareza, né? Que o nosso corpo pode ser atingido, mas a nossa alma, irmãos, ela não é atingida. Aí a alma, podemos dizer que ela é indestrutível pelo homem, porque o homem não pode destruir a sua alma, mas pode destruir o corpo. E Jesus nos ensina que a nossa alma ela pode ser destruída por Deus juntamente com o corpo, que nós podemos dizer que é a morte espiritual, né? Que essa que é chamada segunda morte lá em Apocalipse, que é uma morte definitiva, ruim, que quem tiver nela não terá, assim, oportunidade. Mas mesmo depois da morte, irmãos, a alma, ela está com consciência e ela está de pé. Como Jesus falou, né? Que a alma, o homem não pode destruir, só Deus, né? Vamos ler Apocalipse no capítulo 6, dos versículos 9 ao 11, que diz assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Irmãos, aqui esse texto bíblico vai mostrando que a alma, ela fala que a alma está na eternidade, está na presença de Deus, mas está falando,
está pensando, está sentindo e está desejando. Olha o pedido das almas que chegaram lá. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Tá vendo, irmãos? Que a nossa alma, que o nosso corpo morre, mas mesmo depois da morte, sem o corpo, mas a alma está lá viva, está lá falando, pensando, sentindo e desejando, mesmo sem ter um corpo. Tá vendo? Porque o que vai para a eternidade é a nossa alma, né? Com o nosso espírito, como nós já vimos, que eles são inseparáveis. Nós temos também aqui Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passa para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Ele tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui tem muitas verdades espirituais nesse texto, e não dá para a gente destrinchar aqui, até por conta do tempo do vídeo, né, irmãos? Mas a primeira coisa, não é uma parábola, porque às vezes alguém acha que isso aqui é uma parábola. Não. Se você for ler direitinho, você vai ver que no capítulo 15, você vai encontrar a parábola da ovelha, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. No capítulo 16, você encontra a parábola do administrador infiel. Em seguida, você encontra a lei e o reino de Deus. Depois, você encontra a respeito de divórcio. Aí vem a epígrafe desse texto que diz o rico e o Lázaro. E ele começa dizendo: ora, havia certo homem, né? E quando você vai estudar isso no português, você sabe que quando usa-se essa palavra no início da frase, e havia, quer dizer que é uma história real, não é uma parábola, né? E aqui a gente vê as duas condições, a do rico, que estava no lugar de tormento, e a de Lázaro, que estava no seio de Abraão, e como os dois, né, estava consciente, o rico, de quem ele era, de tudo que ele havia feito na vida, e estava Lázaro consciente de quem ele era e de tudo que ele tinha feito na vida. Então a alma, irmãos, ele vai para a eternidade, seja para o tormento, ou seja para o descanso, vão estar lá na eternidade conscientes de quem eles eram e do que eles faziam, né? E até uma linha teológica que fala que existe, né, o sono da alma, né? Que alguém, quando morre, fica lá dormindo até que chegue o juízo final, e isso não é verdade. Quando alguém morre, ela está na eternidade, ou no tormento, ou no descanso, né? Mas sabendo quem ela é e o que ela fez. No segundo subtópico, né, fala sobre a imaterialidade e responsabilidade pessoal. E aqui no texto da lição diz: em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria
ignorando a existência de uma alma consciente após a morte, mas nós acabamos de ler, né, lá em Lucas 16, 19 ao 31, que lá na eternidade a consciência do homem está perfeita, ele sabe quem é, o que fez. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. E olha o que é interessante. Eles identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação, que é tudo, irmãos, que a gente precisa ter, que a humanidade precisa ter, né? Porque a alma, ela vai responder a Deus, né, com responsabilidade, ela tem responsabilidade sobre tudo que ela faz por meio do corpo, né? E há essa necessidade, sim, de arrependimento, de conversão e de salvação pessoal. E identificar, né? Como diz aqui que o marxismo identifica, né? É a estrutura pecaminosa, uma estrutura social pecaminosa, mas que não traz a realidade da responsabilidade individual, né? Não trazendo a culpa para si mesmo. Isso aí, irmãos, isso aí é um erro, né? Então a gente precisa, cada ser humano precisa entender que ele vai responder diante de Deus, né? Como nós lemos aqui, o rico e o Lázaro estava lá, um no tormento e outro no descanso eterno, né? Com as suas consciências perfeitas, sabendo quem era e sabendo o que fez, né? Então a gente, irmãos, precisa entender que o único caminho, né? A gente precisa até pregar isso, né? Que o último caminho, o único caminho, né? Não é o último, é o único caminho para a libertação do pecado é crer no Senhor Jesus Cristo. É ouvir a mensagem da cruz, é crer na mensagem da cruz e é passar isso, irmãos, de pessoa para pessoa. Às vezes eu e você, nós somos cristãos e aonde nós estamos, seja trabalho, escola, em casa, rua, a gente não passa a palavra de Jesus, a gente não passa a mensagem da cruz e não passa a fé à frente para outras pessoas. E nós precisamos fazer isso. Porque, na verdade, é a maneira que nós temos de mudar a sociedade, é pregando sobre Cristo, levando a fé em Jesus, que ele que transforma o homem de dentro para fora, e o homem transformado de dentro para fora, a gente vai ter uma sociedade transformada. Então, o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Pregar o evangelho, sabendo que nós vamos dar conta a Deus de tudo que fazemos, de tudo que sentimos, de tudo que desejamos, de todas as nossas vontades, e sabendo também, irmãos, que nós não somos de nós mesmos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que vai dizer assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, né? Então, quem é o agente, irmãos, de evangelismo e de pregação da palavra de Deus? É eu e você, né? E para a gente desfazer esse pensamento de que há o pecado no meio da sociedade, mas é um pecado social, não é particular, nós precisamos pregar o evangelho, né, irmãos? Nós precisamos entender e dizer isso às pessoas precisam ouvir isso. Que o posicionamento delas aqui vai definir a eternidade delas. De maneira que elas podem ir para o tormento eterno e ir para o descanso eterno. E é uma palavra que nós cristãos deixamos de verdade de pregar, irmãos, sobre céu e inferno. Nós precisamos retornar a pregar nos nossos púlpitos e pregar pessoalmente, né, o evangelismo pessoal sobre o céu e sobre o inferno. No terceiro subtópico, né, materialismo e teologia, ele vai falar assim: a visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas, né? Esse tópico, ele vai falar dessa mistura, né, irmãos, da religião com a política, com as ideologias, com essas lutas de classe, que é uma coisa, irmãos, que mais serve para afastar Deus e o Espírito Santo da nossa vida do que aproximar. Porque a partir do momento que eu tenho ideologias, mesmo como
crente, viu? Mesmo como cristão, mesmo como protestante, né? Eu tiver ideologias, né? E eu tiver essa ideologia ligada à classe, né? De defesa de classes, e procurar com isso junto à política, né? Para resolver, para ver o que é que eu consigo através da política, a gente acaba, irmãos, afastando a dependência de Deus, a dependência do Espírito Santo. Eu, particularmente, não concordo com a igreja envolvida diretamente com a política. Todavia, eu respeito o posicionamento de cada pessoa, né? Não faço pregação política para ninguém, né? Voto consciente, sempre voto em cristão, né? Mas eu voto no cristão que eu conheço, eu não voto no cristão que são indicados. Eu voto em cristão que eu conheço. Às vezes, a igreja dá uma indicação de um cristão, mas eu não conheço ele, eu não conheço a história dele, eu não voto não. Eu voto em alguém que eu conheça, né? Que eu sei a índole de fato daquela pessoa. Eu sou chata para política. Até porque eu estudei política, né? E é uma matéria assim que eu gostei muito, mas eu estou falando da política mesmo real, né? Estou falando da politicagem não, né? Porque a política no Brasil, irmãos, cá para nós é um negócio sujo, né? Então você entrar numa política do Brasil, você sabe que você está entrando na sujeira, né? Essa é a verdade. E esse é o meu posicionamento. Então, irmãos, nós precisamos entender que, na verdade, a igreja não precisa de político, não, irmãos. A igreja precisa confiar em Jesus Cristo, na sua mensagem. E quem é que abre portas? Porque muitas vezes a igreja está envolvida na política para ter muitas portas abertas. Mas, de verdade, quem abre as portas é o Senhor, né? Naquilo que o Senhor, Ele espera de nós e que nós precisamos confiar em Deus nisso. Então, a nossa vida, irmãos, ela precisa ser guiada pelo Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. E quando nós nos misturamos, como diz essa lição, né? Quando a gente se mistura com essa questão política, com essa questão ideológica, com essa luta de classe, a igreja começa a perder, né? E depois a gente fica perguntando por que é que Jesus não opera tantos milagres. Alguém quer culpar só a falta de oração, a falta de jejum, a falta de leitura, também é isso. Mas muitas vezes é esses envolvimentos com essas coisas que são pecaminosas por ela mesma, né? Porque a política no Brasil, irmãos, ela é corrupta, a gente sabe disso, né? Envolver-se com a política, a corrupção está atrelada nela. Terceiro tópico, irmãos, alma renovada e submissa a Deus. Primeiro subtópico, edificação e saúde. Quem pode dar saúde à nossa alma é só a gente mesmo, viu? E aí ele vem dizendo, nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. E ele fala até Filipenses, no capítulo 4, do 6 ao 8. Leia aí, viu? O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. E é verdade, irmãos. A alma, ela deve ser cuidada. E quando nós cuidamos da nossa alma, existe um equilíbrio na nossa emoção, nas nossas vontades, na nossa razão. Se estivermos alinhados com Deus, e como é, irmãos, que a gente se alia com Deus? Como é que a gente vai tratar esta alma? Através da palavra, da oração, do jejum, da ida ao culto. E não é ir ao culto com o corpo e a alma não está presente. É você ir de corpo, alma e espírito. Você está ali ouvindo e recebendo de Deus e dando para Deus. Seu louvor, sua adoração, sua honra. Honrando ao Senhor, né? Muitas vezes, irmãos, a busca desenfreada pelas coisas da vida traz frieza espiritual, adoece a nossa alma e a gente acaba se desvirtuando do caminho qual nós devemos andar. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Olha só, devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos, devemos ter cuidado com aquilo que a gente vê e com o que a gente lê. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Tudo que a gente lê, que a gente vê, vai trazendo para nós, vai trazendo para a nossa alma, né? E há quem diga que os olhos é a janela da alma. Então, o que é que você está vendo? Então, aquilo que você está vendo, você pode estar levando para a sua alma coisas pecaminosas que desagradam a Deus e que lhe afastam de Deus. E a gente está no tempo, irmãos,
é de buscar ao Senhor. Nós estamos no tempo de cada dia ter sede e fome de Deus, ter sede e fome da presença de Deus em nossa vida. E assim nós vamos conseguir vencer todas as tentações. É orando, é lendo a palavra, é jejuando, mas tendo cuidado com o que vê, tendo cuidado com o que fala, tendo cuidado com o que ouve, tendo cuidado com irmãos com o que lê. Precisamos urgentemente cuidar das nossas almas. E o segundo subtópico, e terminando, ele vai dizer: purificação e renovação. Esse eu vou ler todo. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, que a gente não pode se aprofundar nos maus pensamentos, porque a gente vai ter uma aula sobre pensamentos, né? Dos desejos impuros e perversos e das intenções e inclinações malignas, vamos ter aula sobre isso. Devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade. Quando você lê esse texto lá de Romanos 12:2, né, que Paulo vai dizer: pela misericórdia de Deus, irmãos, apresente o vosso corpo como, né, apresente o seu corpo, né, como um culto racional, né? E o que é que ele quer dizer com isso, irmãos? Que quando a gente vai para a presença de Deus, a gente vai completo com corpo, alma e espírito, porque Deus não quer a gente pela metade. Deus, ele nos quer por completo. Essa história de que Deus só quer o coração, isso é falácia. Deus quer corpo, alma e espírito em comunhão com ele, né? Que Deus nos abençoe. Eu vou deixar aqui, irmãos, na tela, uma lista de todos os significados da alma que tem na Bíblia, né? Como é que a Bíblia traz a alma, quando ela fala da alma como indivíduo, como pessoa. Eu vou deixar aqui na tela, porque como é muito extenso, não dá para eu falar, senão essa aula vai ficar muito grande, né? Então, a alma tem vários significados na Bíblia, e eu vou colocar esses significados da alma na Bíblia aqui na tela para você, se quiser anotar e estudar um pouco mais. E é isso. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. Não pedi no começo, né? Eu esqueci de pedir no começo, de pedir para que vocês se inscrevam, ativem o sininho, comentem, compartilhem, em nome de Jesus, irmãos. Porque é assim que se mantém um canal no YouTube. Precisa ter todo esse exercício aí, que eu peço a vocês que façam, em nome de Jesus. Não faltem em nome de Jesus. Não faltem a escola bíblica dominical. Eu não sei que horário é na sua igreja, se é no sábado à noite, é no domingo pela manhã, mas não falte a escola bíblica. Esteja lá, se prepare como aluno, leia a lição, leia a Bíblia. Professor, se prepare, estude, né? Seja afinco para que você possa levar para os seus alunos um conteúdo a mais do que está na lição, e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.